Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos estudando e lendo o livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. E agora nós vamos falar acerca do batismo de Jesus, que está no capítulo 1, no versículo de número 9 até o versículo de número 11. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura e essa explicação rápida em nome de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, ou seja, ele estava na parte norte, ele estava em Nazaré da Galileia, ele nasceu na Judéia, em Belém, porém ele morava com seus pais na Galileia. E nós vamos ver que os fatos narrados da vida de Jesus, da sua infância até os 30 anos, a Bíblia não fala com muita exatidão depois do seu nascimento, não dá ênfase a esse período, porém nós observamos que ele veio da Galileia, ele é oriundo ali. Tem várias pesquisas, estudos, pseudos, que falam acerca de Jesus nesse período, nesse intervalo, porém nada inspirado, e não tem documentos específicos lá do primeiro século, mas tem algumas histórias apócrifas e tudo mais para poder narrar a história de Jesus no período da sua infância, adolescência e juventude. Mas aqui, cumpridos seus 30 anos, ele desce ali da parte norte, Galileia e Nazaré, para a Judéia, lá para o deserto da Judéia, no Jordão, e aí ele foi batizado por João, no Jordão. E nós vamos observar que João pregava o batismo do arrependimento. Era necessário se arrepender, confessar os seus pecados, crer, e ser batizado. Esse batismo era um batismo de arrependimento. Mas Jesus, ele não tinha do que se arrepender porque ele não tinha pecados. Ele é o Filho de Deus, santo, puro, imaculado. E aí, logo que saiu da água, viu os céus abertos. Vale ressaltar também que o evangelista Mateus ele narra que João ele não queria batizar Jesus, mas Jesus ele fala para João para que se cumpra a justiça. Então, para que deixe um exemplo e tudo mais, ele deveria o batizar. Vale ressaltar que o fato de João batizar Jesus está dando autenticidade para João também, no sentido de que Jesus está ali assinando embaixo no ministério de João e dizendo: ele é o enviado de Deus para preparar o caminho para o Messias. Nós vimos nos primeiros versículos que João veio pregar essa mensagem de arrependimento e veio também sendo a voz para preparar o caminho do Messias, para aplanar os caminhos. E aí nós vamos observar que ele se batiza tanto para dar autenticidade no ministério de João, quanto também, que é o principal, para deixar um exemplo para nós, para que se cumpra toda a justiça, e também numa figura que é futura, no sentido de como ele tomaria os nossos pecados por substituição. Mas lembrando que Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou. Amém? E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Então possivelmente aqui nós cremos assim que o batismo se foi no rio, no Rio Jordão ali, logo o batismo foi por imersão, amém? Nós cremos assim, e mergulhou por inteiro. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, ou seja, o céu se rasgou, até mostra aquilo que Jesus veio fazer, a sua carne foi rasgada lá na cruz do Calvário. E também, depois que a sua carne foi rasgada ali, ele morreu por nós, por nossos pecados, morte de substituição. Agora rasgou-se, naquele mesmo exato momento que ele morre, o véu do templo de alto a baixo. Nós temos livre acesso, sem intermediários humanos, apenas Cristo é o nosso intermediador entre Deus e os homens. Logo, nós temos livre acesso a Deus através do sangue de Jesus. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito
que como uma pomba descia sobre ele. Aqui nós vamos ver que o Espírito, como um símbolo, como forma corpórea de pomba, desce sobre Jesus e foi visto ali, não é? E o 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, está aqui então o próprio o Deus, né, dando autenticidade ao Filho encarnado, Filho de Deus, que recebeu o nome de Jesus e o título de Cristo, o Messias. E vale ressaltar também que ali tem a presença do Espírito Santo, né, que desce como forma corpórea de pomba, tá? Então nós vamos ver que é um Deus, mas subsistem 3 pessoas, e aqui no batismo está inserido aqui as 3 pessoas nessa figura do batismo. O Pai autentificando e dizendo: esse é o meu Filho que eu tenho prazer nele. O Filho encarnado que veio para morrer em nosso lugar, que batiza. E o Espírito Santo descendo sobre o próprio Messias, e ele vai dar início ao seu ministério. É interessante que é o próprio Jesus que tem a parte material, né, como carne, a parte material, a sua alma, o seu espírito, e também a parte corporal, né, o físico. Mas também ele necessitou para o seu ministério do auxílio do Espírito Santo, né? Que nós cremos que é um Deus que subsiste em 3 personalidades, enquanto ele deixou exemplo para nós. Agora basta nós seguirmos o exemplo de Jesus e, na verdade, cumprir aquilo que ele cumpriu. Para Jesus não precisou do arrependimento porque ele não tinha pecados, mas para nós que caímos junto com Adão, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Logo nós precisamos se arrepender, confessar os nossos pecados, crer no Evangelho e batizar como um símbolo público e como uma declaração pública de que nós nascemos de novo no interior e agora nós estamos demonstrando publicamente que Jesus nos salvou. E dessa forma nós vamos aprender aqui, que o batismo ele tem que ser também com uma fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.